Capítulo 12. Exemplos para o rebanho. A importância do exemplo correto. É de suma importância que os ministros e obreiros deem exemplo correto. Se eles sustentam e praticam princípios falhos, frouxos, seu exemplo é citado por aqueles que gostam mais de falar do que de fazer, como plena justificativa de sua maneira de agir. Cada erro cometido magoa o coração de Jesus e prejudica a influência da verdade, que é o poder de Deus para a salvação das almas. Toda a sinagoga de Satanás busca descobrir faltas na vida dos que estão procurando representar a Cristo e tira o máximo proveito de cada falha. Tende cuidado para que, por vosso exemplo, não ponhais outras almas em perigo. É coisa terrível perderdes a vossa própria alma. Ainda mais terrível, porém, é seguirdes uma conduta que motive a perda de outras almas. É um terrível pensamento que vossa influência se torne um cheiro de morte para a morte, e não obstante, isto é possível. Com que zelo santo, pois, não devemos manter em guarda nossos pensamentos, nossas palavras, nossos hábitos, nossas disposições e nosso caráter. Deus requer santidade mais profunda e pessoal de nossa parte. Somente revelando o seu caráter podemos cooperar com Ele na obra de salvar almas. O valor de uma vida coerente. Aos obreiros de Deus, todo cuidado será pouco para que seus atos não lhes contradigam as palavras, pois só uma vida coerente pode exigir respeito. Se nossos atos se harmonizarem com o nosso ensino, nossas palavras produzirão efeito. Uma piedade não baseada em princípios conscienciosos, porém, é como o sal insípido. Falar e não praticar é como o metal que soa e o símbolo que tine. Não nos traz nenhum proveito esforçar-nos para inculcar princípios que não pomos em prática conscienciosamente. Vigiai em oração. Somente dessa maneira podeis dedicar todo o vosso ser à obra do Senhor. O eu deve ser posto em segundo plano. Os que tornam o eu saliente adquirem um costume que logo se torna uma segunda natureza para eles, e logo deixarão de perceber que, em lugar de enaltecerem a Jesus, se exaltam a si mesmos. Que, em vez de serem condutos por meio dos quais a água da vida possa fluir para refrigerar a outros, absorvem as simpatias e afeições dos que os cercam. Isso não é lealdade a nosso Senhor crucificado. Cartas vivas. Somos embaixadores de Cristo e devemos viver não para salvar a nossa reputação, mas tirar da perdição as almas que estão a perecer. Nosso esforço diário deve ser mostrar-lhes que podem obter a verdade e a justiça. Em lugar de procurarmos despertar simpatia para nós mesmos, dando aos outros a impressão de que não somos apreciados, devemos omitir completamente o eu, e se deixarmos de fazer isto, por falta de discernimento espiritual e vital piedade, Deus requererá de nossas mãos as almas daqueles por quem devíamos ter trabalhado. Tomou ele providência para que todo obreiro a seu serviço possa ter graça e sabedoria e tornar-se epístola viva, conhecida e lida por todos os homens. Pela vigilância e oração, podemos realizar exatamente o que o Senhor deseja que desempenhemos. Por meio do fiel, diligente desempenho do nosso dever,
pela vigilância em favor das almas, como aqueles que devem dar conta, podemos retirar do caminho dos outros toda pedra de tropeço. Por meio de ferventes admoestações e súplicas, com nossas próprias almas repassadas de terna simpatia por aqueles que estão quase a perecer, podemos conquistar almas para Cristo. Entristecendo o Espírito Santo. Desejaria que todos os meus irmãos e irmãs se lembrassem de que é coisa séria entristecer o Espírito Santo, e de que este é entristecido quando o instrumento humano procura dirigir-se a si mesmo e se recusa a entrar no serviço do Senhor porque a cruz é muito pesada ou muito grande o desprendimento. O Espírito Santo procura habitar em cada alma. Caso seja ele bem-vindo como hóspede honrado, os que o receberem se tornarão completos em Cristo. A boa obra começada será terminada. Os pensamentos santos, as celestiais afeições e os atos semelhantes ao de Cristo tomarão o lugar dos pensamentos impuros, dos sentimentos perversos e dos atos obstinados. O Espírito Santo é um divino professor. Se prestarmos atenção às suas lições, tornar-nos-emos sábios para a salvação. Precisamos, porém, guardar bem nosso coração, pois muitas vezes nos esquecemos das instruções celestiais que recebemos e procuramos agir de acordo com as inclinações naturais de nossa mente não santificada. Cada qual deve travar a sua própria batalha contra o eu. Prestai atenção aos ensinos do Espírito Santo. Caso isto seja feito, eles serão constantemente repetidos até as impressões estarem como se fossem gravadas na rocha para sempre. Indiferença e oposição. O Senhor entregou ao seu povo uma mensagem sobre reforma de saúde. Esta luz tem estado a brilhar no seu caminho por 30 anos, e o Senhor não pode sustentar os seus servos numa conduta que a contrarie. Ele se desgosta quando os seus servos agem em oposição à mensagem sobre este ponto, mensagem que ele deseja deem a outros. Pode ele mostrar-se satisfeito quando metade dos obreiros que trabalham num campo ensinam que os princípios da reforma de saúde estão intimamente ligados à mensagem do terceiro anjo, como o braço está ligado ao corpo, enquanto os seus coobreiros, pela prática, ensinam princípios inteiramente opostos? Isto é referido como pecado à vista de Deus. Nada leva a maior desencorajamento às sentinelas do Senhor do que estar associadas com os que têm capacidade mental, que compreendem as razões de nossa fé, mas por preceito e exemplo manifestam indiferença para com obrigações morais. A luz que Deus tem dado sobre reforma de saúde não pode ser amesquinhada sem dano para os que o fazem. E homem nenhum pode esperar ser bem-sucedido na obra de Deus, enquanto, por preceito e exemplo, age em oposição à luz que Deus enviou. A voz do dever é a voz de Deus, um guia interior enviado do céu, e não devemos brincar com o Senhor sobre este assunto. Aquele que faz pouco caso da luz dada por Deus com respeito à preservação da saúde, insurge-se contra o seu próprio bem e se recusa a obedecer àquele que está operando em favor do seu melhor bem-estar. O dever do cristão. É dever de todo cristão seguir aquela norma de conduta indicada pelo Senhor como certa para seus servos. Deve lembrar-se sempre de que Deus e a eternidade se acham diante dele e não deve menosprezar sua saúde espiritual e física.
ainda que tentado a assim fazer pela esposa, filhos ou parentes. Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. O dever de preservar a saúde. Sinto-me penalizada ao ver tantos ministros fracos, tantos em leitos de enfermidade, tantos encerrando prematuramente sua história terrestre. Homens que têm suportado o peso de responsabilidades na causa de Deus e cujo coração estava inteiro em sua obra. A convicção de que teriam de parar com seu labor na obra que amavam era-lhes muito mais dolorosa do que os sofrimentos ocasionados pela doença, ou mesmo o pensamento da morte em si mesma. Não seria tempo de compreendermos que a natureza não mais tolerará abusos sem protestar? Nosso Pai Celestial não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Não é o autor da doença e da morte. Ele é a fonte da vida. Deseja que os homens vivam e deseja que sejam obedientes às leis da vida e da saúde para que vivam. Os que aceitam a verdade presente e são santificados por meio dela têm um intenso desejo de representá-la em sua vida e caráter. Sentem na alma um profundo anseio de que os outros vejam a luz e nela se regozijem. Ao sair o fiel atalaia, levando a preciosa semente, semeando junto a todas as águas, chorando e orando, a responsabilidade do trabalho é-lhe bem preocupante para a mente e o coração. Ele não pode suportar continuamente a tensão, tendo a alma abalada até ao íntimo, sem se esgotar prematuramente. Em cada discurso são necessárias energia e eficiência, e de tempos em tempos é necessário que se tire do tesouro da palavra de Deus uma nova provisão de coisas novas e velhas. Isso comunicará vida e poder aos ouvintes. Deus não quer que fiqueis tão exaustos que vossos esforços não tenham frescura ou vida. Aqueles que se empenham constantemente em trabalho mental, seja estudando ou pregando, necessitam repouso e variação. O diligente estudante está constantemente forçando o cérebro e falo muitas vezes com negligência do exercício físico, e em resultado as forças físicas se enfraquecem e o esforço mental é diminuído. Assim, deixa o estudante de realizar o próprio trabalho que poderia ter feito, houvesse ele agido sabiamente. Trabalho ao ar livre, uma bênção. Se trabalhassem inteligentemente, dando tanto ao corpo como à mente a devida quantidade de exercício, os pastores não sucumbiriam tão prontamente à moléstia. Se todos os nossos obreiros se achassem localizados de maneira que pudessem passar algumas horas diariamente em trabalho ao ar livre e se sentissem na liberdade de o fazer, isso lhes seria uma bênção. Seriam capazes de se desempenhar com mais êxito dos deveres do seu ofício. Se eles não têm lazer para afrouxar a atenção completamente, poderiam fazer planos e orar enquanto trabalham com as mãos, e voltariam à sua ocupação refrigerados no corpo e no espírito. Alguns de nossos pastores acham que precisam realizar cada dia qualquer trabalho que possam relatar para a associação. E, em resultado de o buscar fazer, seus esforços são muitas vezes débeis e ineficientes. Eles devem ter períodos de repouso, de inteira liberdade de trabalho intenso. Esses períodos, porém, não podem tomar o lugar do exercício físico diário. Irmãos,
quando dedicais tempo a cultivar vosso jardim, adquirindo por essa forma o exercício necessário para manter o organismo em bom funcionamento, estais fazendo a obra de Deus, tanto como ao dirigirdes reuniões. Deus é nosso Pai, ama-nos e não exige que nenhum de seus servos trate mal a seu corpo. O comer fora de hora e a indigestão. Outra causa da má saúde e ineficiência no trabalho é a má digestão. É impossível ao cérebro trabalhar da melhor maneira quando os órgãos digestivos são maltratados. Muitos comem apressadamente de várias espécies de comida, as quais estabelecem um conflito no estômago, confundindo assim o cérebro. O emprego de alimentos nocivos e o comer em excesso, mesmo do que é saudável, devem ser igualmente evitados. Muitos comem a toda hora, a despeito das leis da saúde. Depois a mente fica obscurecida. Como podem os homens ser honrados com a iluminação divina, quando são tão descuidados em seus hábitos, tão desatenciosos para com a luz que Deus tem dado com relação a estas coisas? Irmãos, não é tempo de vos converterdes quanto a essas condescendências egoístas? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Estudai isto solenemente. Não penseis, entretanto, que seja vosso dever viver com um regime insuficiente. Aprendei por vós mesmos o que vos convém comer, que espécie de alimentos melhor nutrem o corpo, e depois segui os ditames da razão e da consciência. Na hora das refeições, deixai de parte preocupações e cuidados. Não estejais apressados, mas comei lenta e alegremente, com o coração cheio de reconhecimento para com Deus por todas as suas bênçãos. E não vos ocupeis em trabalho cerebral imediatamente depois de uma refeição. Fazei um exercício moderado e dai ao estômago um pouco de tempo para começar seu trabalho. Essas coisas não são questão de pequena importância. Devemos dar-lhes atenção se queremos dar aos vários ramos da obra vigor saudável e o devido tom. O caráter e a eficiência da obra dependem grandemente das condições físicas dos obreiros. Muitas reuniões de comissões e outras, realizadas para fins de conselho, têm tomado infeliz direção, devido ao estado dispéptico dos que nelas tomavam parte. E muito sermão tem recebido um tom sombrio em virtude de má digestão do pastor. A saúde é uma bênção inestimável e mais intimamente relacionada com a consciência e a religião do que muitos imaginam. Afeta grandemente a capacidade de uma pessoa. Todo pastor deve sentir que, se quer ser um guarda fiel do rebanho, deve manter todas as suas faculdades em condições de prestar o melhor serviço. Somos deficientes em conhecimento prático relativo a este assunto. O maravilhoso mecanismo do corpo humano não recebe metade do cuidado que muitas vezes é dispensado a uma simples máquina sem vida.
Os homens dedicam anos de estudo ao preparo para este ministério e, não obstante, debilitam tanto suas energias no decurso desse trabalho preparatório que morrem prematuramente. Nossos obreiros devem empregar seus conhecimentos das leis da vida e da saúde. Lede os melhores autores sobre o assunto e obedecei religiosamente ao que vossa razão vos mostrar que é a verdade. Mente clara. Necessitais de mente clara, enérgica, a fim de apreciar o exaltado caráter da verdade, apreciar a expiação e dar a devida estima às coisas eternas. Se seguis uma errônea direção e condescendeis com errados hábitos no regime alimentar, enfraquecendo assim as energias mentais, não dareis a salvação e a vida eterna aquele alto apreço que vos inspirará a pôr a vida em conformidade com a vontade de Deus. Aqueles diligentes, abnegados esforços que são requeridos por sua palavra e necessários para dar-vos o preparo moral para o último toque da imortalidade. Pureza social. O Senhor fez um concerto especial com o Israel antigo. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Ele se dirige a seu povo, que guarda os mandamentos nestes últimos dias. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Nem todos os que professam guardar os mandamentos de Deus mantêm seu corpo em santificação e honra. A mais solene mensagem já entregue a mortais foi confiada a este povo, e eles poderão exercer uma poderosa influência caso sejam por ela santificados. Eles professam estar em pé sobre a elevada plataforma da verdade eterna, guardando todos os mandamentos de Deus. Por isso, se condescenderem com o pecado, se cometerem fornicação e adultério, seu crime é de magnitude 10 vezes maior do que o das classes que mencionei, que não reconhecem a lei de Deus como obrigatória. Num sentido especial, os que professam guardar a lei de Deus o desonram e desacreditam a verdade, quebrantando-lhes os preceitos. A experiência de Israel, uma advertência. Foi o predomínio deste pecado, a fornicação entre o Israel antigo, que trouxe sobre eles a assinalada manifestação da desaprovação de Deus. Seus juízos, então, lhes seguiram de perto, o pecado hediondo. Milhares tombaram, e seus corpos contaminados foram deixados no deserto. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso,
para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Exemplo de piedade. Acima de todos os outros povos do mundo, os adventistas do sétimo dia devem ser exemplos de piedade, santos no coração e na vida. Se aqueles que fazem tão elevada profissão condescendem com o pecado e a iniquidade, sua falta deve ser muito grande. Aqueles que não controlam suas paixões inferiores não podem apreciar a expiação ou dar à alma um valor correto. A salvação não é experimentada nem entendida por eles. A satisfação da paixão animal constitui a maior ambição de sua vida. Deus não aceitará coisa alguma, a não ser a pureza e a santidade. Uma mancha, uma ruga, um defeito de caráter, excluí-los-á para sempre do céu, com todas as suas glórias e riquezas. Amplas providências foram tomadas para todos que sincera, ardente e ponderadamente se dedicarem à obra de aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. Força, graça e glória foram providas por meio de Cristo, para serem levadas pelos anjos ministradores aos herdeiros da salvação. Ninguém é tão baixo, tão corrupto e vil, que não possa encontrar em Jesus, que morreu por ele, força, pureza e justiça. Caso abandone seus pecados, deixe sua vida de iniquidade e se volte para o Deus vivo com inteiro propósito de coração. Foi-me feita a alusão a este texto. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Professos cristãos, se não vos for dada nenhuma outra luz, a não ser a contida nesta passagem, estareis sem desculpa, se vos permitirdes ser controlados por vis paixões. Há muito tenho estado desejosa de falar a minhas irmãs e dizer-lhes que, de acordo com o que o Senhor achou por bem mostrar-me de tempos em tempos, há uma grande falta entre elas. Não são cuidadosas em se absterem de toda a aparência do mal, nem todas são circunspectas em seu comportamento como convém a mulheres que professam piedade. Suas palavras não são tão selecionadas, bem escolhidas, como devem ser as das mulheres que receberam a graça de Deus. São muito familiares com seus irmãos. Ficam ao redor deles, inclinam-se para eles e parecem escolher sua companhia. Eles se sentem grandemente lisonjeados com sua atenção. Segundo a luz que o Senhor me concedeu, nossas irmãs devem procurar seguir uma conduta bem diferente. Devem ser mais reservadas, revelar menos afeiteza e se estimularem a modéstia e a sobriedade. Tanto os irmãos como as irmãs condescendem com demasiadas conversas espirituosas ao estarem em companhia uns dos outros. Mulheres que professam piedade condescendem com muito gracejo, pilhéria e hilaridade. Isto é impróprio e ofende o Espírito de Deus. Estas exibições revelam falta de refinamento cristão genuíno. Elas não fortalecem a alma em Deus, mas produzem grandes trevas, afugentam os puros e refinados anjos celestiais e levam os que se envolvem nestes erros a descerem a um baixo nível. Nossas irmãs devem estimular a verdadeira mansidão. Não devem elas ser atrevidas, tagarelas, audaciosas,
mas modestas e despretensiosas, tardias para falar. Podem cultivar a cortesia, ser bondosas, ternas, piedosas, perdoadoras e humildes. Seria próprio e agradável a Deus. Se assumirem esta posição, não serão cumuladas com atenções indevidas da parte de cavalheiros na igreja ou fora. Notarão todos que há um sagrado círculo de pureza ao redor dessas mulheres tementes a Deus, que as protege de quaisquer liberdades injustificáveis. Existe da parte de algumas mulheres que professam piedade uma falta de cuidado, uma liberdade vulgar de maneiras que conduz ao erro e ao mal. As mulheres piedosas, porém, cuja mente e coração se ocupam em meditar sobre temas que robustecem a pureza de vida e que elevam a alma para estar em comunhão com Deus, não se desviarão facilmente do caminho da retidão e da virtude. Elas serão fortalecidas contra os sofismas de Satanás. Estarão preparadas para resistir-lhe às artes sedutoras. A vanglória, as modas do mundo, a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne estão relacionadas com a queda da pessoa infeliz. É acariciado aquilo que agrada ao coração natural e à mente carnal. Tivesse a concupiscência da carne sido desarraigada de seu coração, não seriam elas tão fracas. Se nossas irmãs sentissem a necessidade de purificar seus pensamentos e jamais se permitissem um descuido de comportamento que leve a atos impróprios, não necessitariam manchar sua pureza no mínimo que fosse. Se elas vissem o assunto como Deus mo apresentou, sentiriam tal aversão por atos impuros que não seriam encontradas entre aqueles que caem pelas tentações de Satanás. Não importa a quem ele escolha como instrumento. Um pregador pode estar lidando com coisas sagradas e santas e, não obstante, não ser puro de coração. Pode ele entregar-se a Satanás para obrar o mal e corromper as almas e os corpos de seu rebanho. Não obstante, se a mente das senhoras e jovens que professam amar e temer a Deus for fortalecida pelo Espírito Santo, se tiverem exercitado a mente na pureza de pensamento e se acostumaram a evitar toda a aparência do mal, estarão livres de quaisquer propostas impróprias e protegidas contra a corrupção que prevalece ao seu redor. Escreveu o apóstolo Paulo com referência a si mesmo. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Caso um ministro do Evangelho não refreie suas paixões inferiores, se deixa de seguir o exemplo do apóstolo e assim desonra sua profissão e fé a ponto de nem mesmo chamar de pecado a condescendência, nossas irmãs que professam piedade não devem por um instante sequer iludir-se ao pensamento de que o pecado ou o crime perde sua malignidade, no mínimo que seja, pelo fato de seu pastor atrever-se a nele se envolver. O fato de os homens que se acham em posições de responsabilidade se mostrarem familiares com o pecado não deve diminuir a culpabilidade e a enormidade do pecado na mente de ninguém. O pecado deve parecer tão maligno, tão detestável como tem sido considerado até agora, e a mente dos puros e elevados deve repelir e evitar aqueles que transigem com o pecado, como fugiria de uma serpente cuja picada fosse mortal. Exercícios e regime alimentar. Os pastores, professores e alunos não reconhecem como deviam a necessidade de exercício físico ao ar livre.
negligenciam esse dever por demais essencial para a conservação da saúde. Aplicam-se acuradamente aos livros e comem a quantidade própria para um trabalhador. Com tais hábitos, alguns se tornam corpulentos, porque o organismo está abarrotado. Outros, ao contrário, emagrecem, ficam fracos, pois suas energias vitais se exaurem no esforço de eliminar o excesso do que é ingerido. O fígado fica sobrecarregado e incapaz de eliminar as impurezas do sangue, vindo em resultado a doença. Caso o exercício físico fosse combinado com um esforço mental, o sangue seria estimulado na circulação, mais perfeito seria o trabalho do coração e eliminadas as toxinas, experimentando-se nova vida e vigor em cada parte do corpo. Sistema nervoso desarranjado. Quando a mente dos pastores, professores e alunos é continuamente excitada pelo estudo, deixando-se o corpo inativo, sobrecarregam-se os nervos emotivos, ao passo que os da moção ficam em inatividade. Ficando todo o uso nos órgãos mentais, estes são exercitados em excesso e debilitam-se, ao passo que os músculos perdem o vigor por falta de uso. Não há inclinação para exercitar os músculos mediante o trabalho físico, pois este parece enfadonho. Ministros de Cristo, que professam ser representantes seus, devem seguir-lhe o exemplo e, acima de todos os outros, formar hábitos de estrita temperança. Cumpre-lhes manter diante do povo, por sua própria vida de abnegação, sacrifício e ativa beneficência, a vida e exemplo de Cristo. Ele venceu o apetite em favor do homem e, em lugar dele, devem os pastores, por sua vez, apresentar aos outros um exemplo digno de imitação. Os que não sentem a necessidade de empenhar-se na obra de vencer o apetite, deixarão de alcançar preciosas vitórias que poderiam obter, tornando-se escravos do apetite e da concupiscência, os quais estão enchendo o cálice de iniquidade dos que habitam na terra. Abnegação e eficiência. Os homens empenhados em anunciar a última mensagem de advertência ao mundo, mensagem que deve decidir o destino das almas, devem aplicar na própria vida as verdades que pregam aos outros. Devem constituir, no comer e beber, em sua casta conversação e conduta, um exemplo para o povo. A glutonaria, a condescendência com as paixões inferiores e ofensivos pecados são ocultos por muitos professos representantes de Cristo no mundo, sob as vestes da santidade. Homens há de excelentes aptidões naturais, os quais não realizam em seu trabalho metade do que poderiam, caso fossem temperantes em todas as coisas. A condescendência com o apetite e a paixão obscurece a mente, diminui a resistência física e enfraquece a força moral. Não são claros os pensamentos dos que assim procedem. Suas palavras não são proferidas com poder. Falta-lhes a vitalidade do Espírito de Deus para alcançarem o coração dos ouvintes. Como nossos primeiros pais perderam o Éden em consequência do apetite, nossa única esperança de o reconquistar é por meio da firme negação do apetite e da paixão. A abstinência no regime alimentar e o controle de todas as paixões preservarão o intelecto e darão vigor mental e moral, habilitando o homem a sujeitar todas as suas inclinações ao domínio das faculdades mais elevadas e a discernir entre o direito e o torto, o sagrado e o comum.
Todos quantos têm o verdadeiro senso do sacrifício feito por Cristo, em deixar seu lar no céu, para vir a este mundo, a fim de, pela sua vida, mostrar ao homem como poderia resistir à tentação, de boamente renunciarão ao próprio eu, preferindo ser participantes dos sofrimentos de Cristo. Qual controlará? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os que vencem como Cristo venceu precisam guardar-se continuamente contra as tentações de Satanás. O apetite e as paixões devem ser restringidos e postos em sujeição ao domínio de uma consciência esclarecida, para que o intelecto seja equilibrado, claras as faculdades de percepção, de maneira que as manobras do inimigo e seus ardis não sejam considerados como a providência de Deus. Muitos desejam a recompensa final e a vitória concedidas aos vencedores, mas não estão dispostos a suportar fadiga, privação e renúncia ao próprio eu, como fez o Redentor. É unicamente por meio da obediência e de contínuo esforço que havemos de vencer como Cristo venceu. A força dominante do apetite demonstrar-se-á a ruína de milhares quando se houvessem triunfado nesse ponto. Teriam tido força moral para ganhar a vitória sobre qualquer outra tentação de Satanás. Os que são escravos do apetite, no entanto, deixarão de aperfeiçoar o caráter cristão. A incessante transgressão do homem, através de 6.000 anos, tem trazido em resultado doença, dor e morte. E à medida que nos aproximamos do fim do tempo, a tentação do inimigo para ceder ao apetite será mais poderosa e difícil de vencer. Uma reforma necessária. Se os adventistas do sétimo dia pusessem em prática o que professam crer, se fossem sinceros reformadores da saúde, seriam realmente um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens, e revelariam um zelo bem maior pela salvação daqueles que ignoram a verdade. Maiores reformas devem se ver entre o povo que professa aguardar o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve efetuar entre nosso povo uma obra que ainda não se fez. Há pessoas que devem ser despertadas para o perigo de comer carne, que ainda comem carne de animais, pondo assim em risco a saúde física, mental e espiritual. Muitos que são agora só meio convertidos quanto à questão de comer carne, sairão do povo de Deus para não mais andar com ele. Em toda a nossa obra, precisamos obedecer às leis que Deus deu, para que as energias físicas e espirituais possam operar em harmonia. Homens poderão ter uma forma de piedade, podem até pregar o Evangelho e ainda não estar purificados e santificados. Pastores devem ser estritamente temperantes no comer e beber, para que não façam veredas tortuosas para seus pés, fazendo com que os coxos, os fracos na fé, se desviem do caminho. Se enquanto proclamam a mais solene e importante mensagem que já foi dada por Deus, os homens combatem contra a verdade por condescenderem com hábitos errados de comer e beber, tiram todo o poder da mensagem que apresentam. Males da alimentação cárnea. Os que condescendem com o comer carne, beber chá e a glutonaria, estão semeando para uma colheita de dor e morte. A comida prejudicial introduzida no estômago fortalece os apetites que combatem contra a alma, desenvolvendo as propensões inferiores. Um regime de carne tende a desenvolver a sensualidade. O desenvolvimento da sensualidade diminui a espiritualidade, tornando a mente incapaz de compreender a verdade. A palavra de Deus
adverte-nos claramente de que, a menos que nos abstenhamos das concupiscências carnais, a natureza física será levada a conflito com a espiritual. A concupiscência no comer luta contra a saúde e a paz. Assim é estabelecida uma guerra entre os atributos mais elevados do homem e os inferiores. As propensões subalternas, fortes e ativas, oprimem a alma. Os mais altos interesses do ser são postos em perigo por essa condescendência, com apetites não sancionados pelo céu. Deve-se ter grande cuidado em formar hábitos corretos no comer e no beber. O alimento ingerido deve ser da espécie que elabore o melhor sangue. Os delicados órgãos da digestão devem ser respeitados. Deus requer de nós, mediante temperança em todas as coisas, que façamos nossa parte para nos mantermos a nós mesmos com saúde. Ele não pode iluminar a mente de um homem que faz de seu estômago uma fossa. Não ouve as orações daqueles que estão andando à luz das faíscas de sua própria fogueira. Erros comuns no regime alimentar. Verifica-se a intemperança tanto na quantidade como na qualidade do alimento ingerido. O Senhor me fez saber que, como regra geral, colocamos alimento em demasia no estômago. Muitos se tornam incomodados por comerem em excesso e muitas vezes o resultado é a doença. O Senhor não lhes traz esta punição. Eles a trouxeram sobre si mesmos, e Deus deseja que eles compreendam que o sofrimento é resultado da transgressão. Diariamente maltratados, não podem os órgãos digestivos realizar bem a sua obra. É fabricada uma qualidade inferior de sangue, e assim, por meio da alimentação imprópria, todo o maquinismo se descontrola. Dai ao estômago menos trabalho. Ele se recuperará se demonstrar cuidado apropriado quanto à qualidade e à quantidade de alimento ingerido. Muitos comem muito depressa. Outros usam em uma só refeição vários alimentos que não se combinam. Se os homens e as mulheres tão somente se lembrassem de quão grandemente afligem eles a alma ao afligirem o estômago, e de quão profundamente é Cristo desonrado quando o estômago é maltratado, negariam o apetite e, dessa forma, dariam ao estômago oportunidade de recuperar sua ação sadia. Enquanto estamos sentados à mesa, podemos fazer obra médico-missionária, comendo e bebendo, para a glória de Deus. Comer no sábado. Comer no sábado a mesma quantidade de alimento que ingerimos em um dia de trabalho está completamente fora de lugar. O sábado é o dia separado para a adoração a Deus, e nele devemos ser, de modo especial, cuidadosos quanto a nosso regime alimentar. Estômago sobrecarregado significa cérebro embotado. Muitas vezes é ingerida tão grande quantidade de alimento no sábado que a mente se torna embotada e entorpecida, incapaz de apreciar as coisas espirituais. Os hábitos no comer têm muito que ver com os muitos exercícios religiosos apáticos do sábado. O regime para o sábado deve ser escolhido de acordo com os deveres do dia no qual deve ser apresentado a Deus o mais puro, o mais santo serviço. O comer tem muito que ver com a religião. A experiência espiritual torna-se grandemente atingida pela maneira em que o estômago é tratado. O comer e o beber, de conformidade com as leis da saúde, promovem as ações virtuosas. Se, porém, o estômago é molestado por hábitos que não possuem nenhum fundamento na natureza, Satanás tira proveito do erro cometido e usa o estômago
como um inimigo da justiça, originando um distúrbio que atinge o ser todo. As coisas sagradas não são apreciadas, diminui o zelo espiritual, a paz mental desaparece, há dissensão, luta e discórdia. Pronunciam-se palavras impacientes e se praticam atos indelicados. Seguem-se práticas desonestas e se manifesta ira, e tudo porque os nervos do cérebro estão perturbados pelo abuso acumulado sobre o estômago. É de lamentar que muitas vezes, quando se devia exercer maior domínio próprio, o estômago é comprimido com uma grande quantidade de alimento não saudável, o qual ali permanece para se decompor. A tortura do estômago aflige o cérebro. O comedor imprudente não compreende que se está desqualificando para dar sábio conselho, desqualificando-se para fazer planos para o melhor andamento da obra de Deus. Mas assim é. Ele não pode discernir as coisas espirituais, e quando devia dizer sim nas reuniões conciliares, diz não. Faz propostas muito fora da pauta, pois o alimento por ele ingerido lhe embotou a energia cerebral. A reforma da saúde e a espiritualidade. O deixar de seguir saudáveis princípios tem maculado a história do povo de Deus. Tem havido constante afastamento da reforma de saúde e, como resultado, Deus é desonrado por grande falta de espiritualidade. Têm-se erguido barreiras que jamais seriam conhecidas se o povo de Deus tivesse andado na luz. Nós que temos tido tão grandes oportunidades, permitiremos ao povo do mundo tomar a nossa frente em reforma de saúde? Aviltaremos nossa mente e rebaixaremos nosso caráter em virtude de erros no comer? Transgrediremos a santa lei de Deus, seguindo práticas egoístas? Tornar-nos-emos por nossa incoerência um motivo de zombaria? Havemos de viver de maneira tão anticristã que o Salvador se envergonhe de nos chamar irmãos? Não deveríamos antes realizar essa obra médico-missionária que é o Evangelho na prática, vivendo de tal maneira que a paz de Deus reine em nosso coração? Não devíamos remover toda a pedra do tropeço dos pés dos incrédulos, tendo sempre em mente o que é devido da parte de quem professa o cristianismo? Muito melhor é abandonar o nome de cristão do que fazer uma profissão de fé e, ao mesmo tempo, atender ao apetite que fortalece paixões não santificadas. Reforma necessária. Deus reclama de cada membro da Igreja que dedique sem reservas sua vida ao serviço do Senhor. Ele pede decidida reforma. Toda a criação geme sob a maldição. O povo de Deus deve colocar-se onde cresça na graça, sendo santificado no corpo, na alma e no espírito pela verdade. Quando romperem com toda ruinosa tolerância em matéria de saúde, terão mais clara percepção do que significa verdadeira piedade. Maravilhosa mudança será vista na experiência religiosa. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja.
mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne com suas concupiscências. Um movimento de reforma. Em visões da noite, passaram perante mim representações de um grande movimento reformatório entre o povo de Deus. Muitos estavam louvando a Deus. Os enfermos eram curados e outros milagres eram operados. Viu-se um espírito de intercessão tal como se manifestou antes do grande dia de Pentecostes. Viam-se centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante elas a palavra de Deus. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo e manifestava-se um espírito de genuína conversão. Portas se abriam por toda a parte para a proclamação da verdade. O mundo parecia iluminado pela influência celestial. Grandes bênçãos eram recebidas pelo fiel e humilde povo de Deus. Ouvia as vozes de ações de graças e louvor, e parecia haver uma reforma como a que testemunhamos em 1844. Contudo, alguns se recusavam a converter-se. Não estavam dispostos a andar nos caminhos de Deus, e quando, para poder avançar a obra divina, eram feitos pedidos de ofertas voluntárias, alguns se apegavam egoístamente às suas posses terrestres. Esses ambiciosos foram separados do grupo de crentes.